Casos de violência, infelizmente, são comuns. A gente vê todos os dias nos próprios noticiários. Na Bahia mesmo, mãe e filha eram suspeitas de matar uma criança de 3 anos. Elas foram encontradas mortas e a polícia investiga se o caso tratava-se de vingança. Para falar sobre esse tipo de situação, o famoso olho por olho, dente por dente, a gente conversa agora com o Ivônio Barros, que é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB. Ivônio, boa noite, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Boa noite, obrigado pelo convite. Ivônio, quando nós falamos de casos de violência como esses, a gente se assusta e pergunta, as pessoas que fazem esse tipo de justiça, elas parecem não saberem que também estão cometendo um crime? Há uma série de fatores envolvidos nisso. A desconfiança de que a justiça não será feita, e a pressa para se resolver uma determinada situação, e o ódio, que faz parte do cotidiano das pessoas. Acontece um fato grave, como a morte do menino de 3 anos, a mãe se desespera, a comunidade se desespera e acaba realizando um ato criminoso, uma violência igual ou maior ainda. É uma sociedade, é retrato de uma sociedade que está doente. De certa forma, a sociedade brasileira vem adoecendo. É só olhar os indicadores da violência policial, que retrata em parte uma ação de execução sumária, chamada também de execução extrajudicial, que é uma forma de pena de morte sem julgamento. Nós temos até na quantidade de acidentes de trânsito, apesar de estarem diminuindo nessa última década, nós temos ainda quase 40 mil mortos em acidentes de trânsito por ano. Sem falar em uma situação que as pessoas conhecem pouco, a não ser quando estão vitimadas. No Brasil, desaparecem todos os anos algo em torno de 79 mil pessoas. Umas 30, 35 mil são encontradas e umas 30 mil continuam desaparecendo, fazendo parte de uma estatística que ninguém consegue entender, Ivônio, que é uma parte violenta. Ivônio, quando a gente busca aí as causas dessa intolerância na sociedade, você está dando aí exemplos de como as pessoas parecem que não têm mais paciência, mas eu queria que você pudesse nos indicar, inclusive, como que a cultura em que vivemos, seja aquilo que a gente consome na música, nos filmes, ou até na velocidade da vida que nós vivemos, nos leva a não ter paciência e tempo para ouvir as pessoas, para entender os acontecimentos da vida e não cair nesse tipo de justiçamento que está acontecendo por aí. Em parte, a gente pode perceber que há uma cultura que desvaloriza a vida, que menospreza a vida, né? Uma vida que é tão cara a Deus e a todos, né? Uma vida, todas as vidas são sagradas, mas no nosso caso, há uma cultura de desvalorização da vida. Esses fatores dos filmes violentos, da rapidez com que as coisas acontecem no nosso cotidiano, o afastamento das pessoas, são importantes, mas eles não justificam e nem explicam, porque há muitos países em que as pessoas convivem com os mesmos filmes, com a mesma pressa,
com o mesmo distanciamento e a violência cai. Um fator que talvez seja mais preponderante nesse desprezar da vida, desprezar do valor da vida, é a violência da desigualdade. Nós temos um país extremamente desigual, um país que conserva uma cultura escravagista, né, que se expressa muitas vezes no racismo, mas ela se expressa também em outras formas de violência. Né? Nós temos uma sociedade que convive, além dessa desigualdade, com situações extremas de desigualdade, que é a fome, a miséria, que tem crescido nesses últimos anos e precisa ser contida para que nós possamos encontrar um outro caminho. Ivônio, eu quero agradecer muito sua participação, nos ajudando a entender essa situação, essa sociedade de intolerância que a gente vive, e creio que a palavra final que deve ficar é que, apesar de tudo, devemos confiar na justiça e devemos trabalhar por uma cultura de paz em nossa sociedade. Ivônio Barros, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, muito obrigado por sua participação e boa noite. Obrigado, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado.